Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença de um convidado muito especial. Ele é delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro, mestre em ciências criminais, doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, professor de pós-graduação, direito penal, processo penal, criminologia na Academia de Polícia, e autor dos livros Acionistas do Nada e Indignos de Vida. Estou aqui com Orlando Zacconi. Como vai, professor Orlando? Tudo bem? Olá, Augusto. É um prazer estar aqui, no Conversa Criminal. E só fazendo um adendo, eu hoje estou como delegado aposentado. Aposentei no meio do ano passado e agora eu sou colega, Estou na advocacia. Inclusive, queria mandar um abraço para o Maurício Dieter, meu grande camarada e irmão da advocacia criminal aí do Paraná, seu colega, e a todos os advogados aí do Paraná, É uma honra, Eu peguei minha OAB, retomei a numeração da OAB aqui no Rio e agora também estou advogando na área criminal. Então é muito bom estar aqui fazendo esse diálogo. E seja bem-vindo novamente à advocacia, professor Orlando, agora também defendendo, de outra forma, a aplicação do devido processo legal e do direito, a defesa do direito dos indivíduos. A posição de delegado de polícia também, ela tem essa importância também ao contrário do que muitos pensam, nessa observância, da devido processo legal, de garantias e direitos, Você sabe, Augusto, que eu dei uma entrevista uma vez para a revista Piauí e falei uma frase que virou o título da matéria, que foi uma grande polêmica aqui no Rio de Janeiro, que eu falei: delegado é para soltar, E aí o cara estampou isso no título da reportagem, dizendo que eu era um delegado incendiário. Pacifista incendiário que estava lá dizendo que delegado era para soltar. Mas vamos parar para pensar. Como é que essa figura jurídica ela se apresenta, surge no interior das polícias? Repara, no mundo inteiro não existe essa figura do delegado. É uma figura tipicamente brasileira. No mundo inteiro, o cargo máximo superior de gestão das polícias é o comissário. Se você for na Argentina, eu tinha amigos meus da Argentina que vieram através do Zaffaroni fazer o mestrado aqui, na época que eu fiz o mestrado na Cândido Mendes, lá do professor Nilo Batista, e esses argentinos, eles falavam: mas o que o delegado faz? Eu explicava o que o delegado fazia, o cara falou: então você é promotor, você não é delegado. Explicar a função do delegado para quem não é do sistema jurídico brasileiro é muito difícil. Porque polícia é polícia e justiça é justiça. Inclusive, a nomenclatura polícia judiciária já é algo estranho. Também é algo tipicamente brasileiro. Isso vem da divisão do ciclo. A polícia militar ficou com o policiamento ostensivo e a polícia civil com a investigação, mas chamar esse trabalho investigativo da polícia de polícia judiciária também é algo que a gente tem que questionar. E se faz esse questionamento através da figura do delegado. Da onde surge a figura do delegado? O delegado surge da seguinte forma: quando se cria a Intendência Geral de Polícia, que já com a chegada da família real é o embrião do que hoje a gente conhece como Polícia Civil, dizem que a Guarda Real é o embrião da Polícia Militar e a Intendência Geral de Polícia da Polícia Civil. Quem é chamado a ser um intendente geral é um magistrado. Então, repare, historicamente no Brasil, quem coordenava o trabalho da polícia investigativa, e na época não havia essa distinção de investigativo ou não, mas quem era o intendente geral era o magistrado. E esse magistrado delegava funções para serem exercidas em comarcas em seu nome. Daí é que vem a figura do delegado com esse viés jurídico, que depois vai se confirmando em diversas legislações e que exige dessa figura o diploma em direito. Quando eu fiz concurso para delegado, eu imaginava exatamente isso que o Aurí Lopes Júnior coloca, que é muito interessante, que uma das funções do delegado é fazer controle dos atos de polícia. E é verdade, eu muitas vezes na minha atividade eu fiz controle dos atos de polícia. Tive de frente lá no Caso Amarildo, tive que ir lá fazer um controle de uma operação
que, inclusive, a delegacia, em algum momento, esteve junto com a UPP, e que num dia resultou no desaparecimento do Amarillo. E é muito estranha essa figura, por quê? Eu mando uma equipe para a rua para fazer uma diligência, né? Nessa diligência ocorre uma troca de tiro ou não, mas alguém morre, né? Quem é que vai investigar o resultado morte dessa operação, dessa diligência? Durante muitos anos no Rio de Janeiro era o delegado que tinha determinada diligência. Porra, você está dentro e fora. O delegado é um lobisomem. Ele é metade homem, metade bicho, e ele não está nem no estatuto dos juristas, porque, sinceramente, eu fiquei 23 anos na polícia antes de me aposentar, porque eu ainda tinha 10 anos, né, juntado do INSS, então, nossa aposentadoria especial, ainda fiquei mais 3 anos, fiquei 33 anos de tempo contado, né, para aposentadoria, mais 23 anos na casa. Durante esse tempo que eu trabalhei na polícia, você não vê um reconhecimento do delegado como sendo alguém do mundo jurídico. Tu acha que juiz considera delegado jurista, promotor, considera polícia, mas os delegados brigando o tempo inteiro para serem chamados de excelência, lá, aquela lei que dá o tratamento protocolar, porra, que coisa, excelência. Né? E aí, porra, essa luta é para quê? Da onde veio o interesse dos delegados em ficarem nesse mundo jurídico? A questão é que é somente salarial. Porque os delegados, como se colocam numa carreira fora da polícia, e é interessante nós mostrarmos essa grande contradição da figura do delegado, ele dirige as polícias estando numa carreira fora da polícia, a carreira do delegado é uma carreira fora da carreira policial, né? E isso gera uma série de contradições e uma série de interesses. Os interesses são os que mantêm, né, essa estrutura da polícia no Brasil, né? E as contradições são essas que eu já apontei algumas, né? O delegado ele está, né, dirigindo uma instituição da qual ele não faz parte, né, enquanto da carreira policial, ele faz parte de uma carreira jurídica. Olha só que contradição, né? Mas quais são os interesses nisso? É muito mais fácil para o poder político negociar com um grupo de dirigentes, né, que tem, né, os códigos debaixo do braço para darem a saída jurídica ainda dentro da função policial. No mundo inteiro, o controle da polícia é feito de forma externa, pelo Ministério Público. Aqui no Brasil, a gente tem a função, entre aspas, do Ministério Público, mas acobertada pela atuação dos delegados. E isso é de uma estratégia terrível. Se der merda, a culpa é do delegado. Se der tudo certo, aparece juiz, promotor, secretário de segurança, governador, entendeu? O delegado é como se fosse um escudo. Eu observei isso quando eu estudei o arquivamento dos autos de resistência, né, daquelas ações policiais que resultam morte. Sempre que um policial mata alguém em serviço, é instaurado um inquérito, né? E eu fui ver, né, que esses inquéritos, a maioria deles, com 2, 3 anos, não retornavam às delegacias, e aí eu descobri que 95% desses inquéritos são arquivados em menos de 5 anos. Então, existe um trabalho exterior à polícia no sentido de legitimar essas ações letais, né, que são os pedidos de arquivamento pelo Ministério Público. Eu estudei 300 inquéritos arquivados num período de 8 anos e estudei as palavras dos promotores, e é interessante que quando os promotores são chamados para uma responsabilidade nesse controle, nós não temos como fazer controle porque os delegados fazem um inquérito mal feito. Mentira. Os delegados fazem exatamente aquilo que o promotor precisa para arquivar. Primeiro, juntada de folhas de antecedentes da vítima, ou seja, quem é investigado no auto de resistência não é o policial que matou. Quem é investigado é um morto. Se o morto for definido como inimigo matável, daí veio o título, né, Indignos de Vida, está tudo arquivado, tudo resolvido. Então, em suma, né, essa figura do delegado ela é útil, porque essa formatação jurídica do ato de polícia, ela começa antes de chegar ao promotor. Entende? E aí, quando interessa ao promotor, ele vai dizer assim, eu fui na onda do delegado, se der merda lá na frente, né? Digamos assim, né? Então, o delegado é um escudo de proteção para esse modelo jurídico que faz o seguinte, que eu acho que é uma das coisas mais conservadoras do nosso sistema jurídico, né? Você tem
já no inquérito policial uma forma jurídica, né? E eu acho que no mundo inteiro isso não existe. No mundo inteiro, a investigação policial são peças técnicas que são levadas a uma avaliação jurídica ao promotor, que é o titular da ação, ou no caso né, do modelo que tem no judiciário, né, à frente da investigação, ao juiz, né? Mas no modelo acusatório, seria um promotor que receberia as peças técnicas e faria a avaliação jurídica. Essa avaliação jurídica ela é feita pelo delegado de polícia antes de chegar ao promotor, né? E esse é que é o problema. Daí é que eu falei, delegado é para soltar. Porque nessa avaliação jurídica, o grande poder do delegado não está em prender. O grande poder do delegado está em soltar. Soltar não, é para a morte. Soltar. E qual é o poder de soltar do delegado? Repara, o delegado só pode prender em duas situações. Ou em flagrante delito, mas aí qualquer um do povo pode prender, pode dar voz de prisão. Ou por ordem do juiz. Então, ao prender, o delegado não faz nada demais. Ele faz mais do mesmo. Agora, quando ele diz assim, mete o pé, eu botei isso no meu livro de memórias que eu estou escrevendo, quando o delegado fala assim, olha para a cara do sujeito e fala assim, meu amigo, mete o pé. Meu amigo, pô, isso é muito poder, é muita força. E os delegados não conseguem mensurar a força dessas palavras, mete o pé, né? Se o delegado percebesse, né, que a liberdade, né, é algo, né, em termos de valoração, né, muito superior, né, no que diz respeito ao exercício do poder, do que a punição, né? Porque para punir, bastam homens e armas. Mano. A milícia pune, né? O tráfico pune. Agora, pegar um cara que está sendo apresentado preso, ou por alguém, né, um cidadão, ou pela polícia militar, pela polícia, imagina, a gente pode botar na rua um cara que está sendo apresentado preso pela polícia, antes do juiz, sem o juiz sequer ter conhecimento do fato. Esse é o verdadeiro poder do delegado, mas, infelizmente, no nosso país, né, esse poder da liberdade, né, parece que não tem sido contemplado como algo interessante, importante para o exercício, né, das funções que as autoridades desse sistema jurídico, né, deveriam valorizar mais, né? Que aí é que está o grande poder, né? É isso. E é até curioso, professor, que principalmente nessa tua fala, né, o delegado sendo esse agente, né, que é policial, mas também ele é um operador do direito, ele vai analisar ali, faz o primeiro filtro, né, de legalidade para analisar se aquele suposto flagrante ele tem uma tipicidade material, para aí sim constatar indícios de crime para poder lavrar o flagrante. Presumo que uma situação prática que o professor está querendo ilustrar são essas situações, né? Que, veja, o que eu quero dizer, tem situações tão absurdas de pessoa que vai lá e furta uma caixa de leite, que precisa chegar no Supremo Tribunal Federal, mas só que antes disso já passa pelo filtro do delegado, passa pelo filtro do promotor, passa pelo filtro do juiz que recebe a denúncia, que sentencia condenando, passa por um tribunal. Então tem situações tão absurdas que precisam chegar no Supremo Tribunal Federal, como a gente, né, vê de notícias, que esse filtro já poderia ter sido feito lá pelo delegado, de constatar ali uma tipicidade material, por exemplo, né? Até gostaria, né, de suas considerações, puder também exemplificar essas situações desse controle que o delegado acaba fazendo. Pô, você deu um grande exemplo do princípio da insignificância, né? Só que, olha só, o direito mente. O direito mente. Vamos guardar isso, que isso é importante. Eu fiz concurso para delegado de polícia, e no meu concurso caiu uma questão se o delegado poderia deixar de apreciar a tipicidade de um fato pelo princípio da insignificância. Adivinha qual era a resposta correta? Resposta correta, não. Sim. Sim? Claro, no concurso, sim. Agora, todos os delegados que aplicaram o princípio da insignificância que eu observei responderam na corregedoria. Você está entendendo? E, inclusive, numa dessas, eu fui obrigado a dar um termo de declaração disso. Olha, eu estou seguindo a orientação do concurso que eu prestei, que é o meu concurso, que estava lá com um gabarito correto, que pode, porque essa que é a questão. Quando você vai fazer concurso para delegado, o discurso, que é o discurso dos sindicatos do delegado de polícia, né? O primeiro a garantir os seus direitos. Porra, é o mote, né? Um lema, né?
da maioria dos sindicatos dos delegados. Mas, sinceramente, na prática, o único direito que os delegados garantem é o direito do silêncio na hora do flagrante, porque muitas vezes o delegado não está nem na delegacia, e aí o silêncio, né, é até uma necessidade, né, para o sistema andar. Então, quer dizer, é sobre isso que nós estamos falando, o delegado é para soltar, né? Porque nós estamos indo no momento maior, né? No ápice da garantia do direito, que é a garantia da liberdade, né? Mas a gente podia falar, inclusive, do direito de garantir a vida, né? Porque, repara, quando o delegado dá forma jurídica ao ato de polícia, ele pode fazer essa forma jurídica ao ato de polícia, no sentido de garantir direitos ou no sentido de restringir direitos. Essa é que é a questão. O problema é que essa função que o delegado deve ter, e que é uma função jurídica, né, de apreciar juridicamente os fatos no interior da polícia, se vai no sentido de garantir direitos, é uma maravilha, que o delegado não deixa de prender quando tem, né, argumentos jurídicos para isso, né? Ele garante direito à vida, mas o problema é que a forma jurídica que se dá aos atos de polícia, no Brasil, historicamente, tem que ser constituído no seu viés mais conservador e cruel, né? Por exemplo, os autos de resistência, que são os inquéritos, né? Que são relatados, né? Sempre que um policial mata alguém, às vezes o relatório é feito no sentido da legítima defesa com um morto com 10 tiros nas costas, né? Isso para num tempo, né, mais remoto, porque hoje em dia, inclusive com imagens de execução, você tem relatórios de inquérito no sentido, né, de buscar causa de justificação para a conduta no policial, com as imagens mostrando, né, uma execução. Então, quer dizer, esse decisionismo jurídico, né, e esse aspecto autoritário dessas decisões é que tem contemplado cada vez mais a função dos delegados, né, no interior das polícias. Isso é muito ruim. Falando das tuas obras, o professor é autor, né, como eu mencionei, dos Acionistas do Nada e do Indignos de Vida. Como é que surgiu essa tua ideia de produzir essas obras? Então, Augusto, eu dei muita sorte na vida. Isso é coisa de música, alguém falou isso numa música. Essa sorte na vida veio que eu tinha recém-ingresso na Polícia Civil como delegado, eu entrei em 99, em 2001, dois anos depois, surgiu um mestrado em Ciências Penais na Universidade Cândido Mendes, coordenado pelos professores Nilo Batista e Vera Malaguti Batista, aqui do Rio, né? Advogado criminalista, ela socióloga, criminóloga, e eu fui lá, né? Eu falei, não aguentava mais, já tinha ficado, sei lá, 5 anos, 3, 4, já estava uns 4 anos estudando para concurso, tinha passado e eu precisava entender um pouco mais daquilo que eu estava operando, e esse mestrado foi muito importante para mim, porque ele me apresentou a criminologia, enquanto um saber capaz de me revelar muito mais informações sobre aquilo que eu estava, né, me deparando no dia a dia dos meus plantões na delegacia, do que o direito penal. O direito penal não explica nada, né? Aliás, o direito penal fala do mundo do dever ser, da norma, né? Você perguntar para alguém, o que é crime? O jurista vai dizer que crime é fato típico, antijurídico, ilícito e culpável. Bom, ele não está falando do crime, ele está falando dos elementos da norma, né? Então, o crime enquanto algo real, concreto, quem vai tentar, né, fazer um debate é a criminologia. E nesse mestrado a gente tinha muito forte, né? A gente teve a oportunidade de estudar com a Rosa Del Lomo, né, Lola Niar de Castro, Eugênio Raul Zaffaroni. Eu tive aula com Alessandro Barata, parceiro. No meu livro de memórias eu falei assim, aquilo não era um mestrado, aquilo era um espetáculo. Eu digo que aquilo era um espetáculo. Porque, repara, você chega num dia, você assiste aula com Rosa Del Lomo, no outro dia tu vai Alessandro Barata, no outro dia Zaffaroni. O mestrado era tão bom que não durou mais de 5 anos, porque no Brasil é assim, porque realmente era caro manter aquilo, né? Ele era subsidiado pela universidade, né? As mensalidades não eram suficientes para arcar o custo, né, do mestrado. Em algum momento a universidade não conseguiu mais, mas aí eu dei essa sorte na vida. Eu fui de uma das turmas desse mestrado curto de 5 anos. E quando eu fui conversar da minha pesquisa, eu queria falar da questão das drogas sobre o viés do usuário. Porque, eu sou da geração dos anos 80, né?
para mim era muito estranho ter passado todos os anos 80 vendo, né, o aumento, né, cada vez maior do consumo e da circulação dessas substâncias proibidas e chegar já na virada do século, que eu entrei para a polícia em 99, 2000, século XXI, porra, eu fui a última turma do século XX na polícia. E, porra, a gente fazendo exatamente o que se fazia no início dos anos 70, 80, porra, aquela mesma repressão. E eu achava aquilo muito estranho, mas eu focava muito na questão do usuário, né, porque era do local onde eu tinha a visão, né, eu não morava em comunidade, nunca morei em comunidade, e ali o tráfico é sempre visto como algo da comunidade. Então, fui para o mestrado tentando entender a questão de fazer o debate que o STF não terminou agora de fazer, né, da coisa da descriminalização do usuário, que é a vanguarda do atraso. Né, só 2 países na América do Sul criminalizam a conduta do usuário: o Brasil e a Guiana, só, não tem mais nenhum. Todos, né, no Uruguai, para se ter uma ideia, nunca foi crime a conduta do usuário. Na Argentina, desde o início dos anos 90, que a Suprema Corte da Argentina, com o Zaffaroni presente, já tinha descriminalizado. Mas no Brasil a gente estava nesse atraso. Mas eu lá no mestrado fui com uma proposta de estudar a descriminalização da conduta do usuário. E aí, quando eu apresentei meu projeto, a Vera Malaguti virou para mim e falou assim: pô, doutor Orlando, você acha que está muito pior para o traficante? Aí eu falei assim: porra, na minha cabeça, imediatamente eu pensei: ué, mas não tem que estar ruim para o traficante mesmo, porque o traficante é o mal, né? O usuário é a vítima, digamos assim, né? Coitado do usuário, né? O traficante é que é o malvadão. E aí, ela, aos poucos, né, com muito carinho e tudo, eles foram me revelando, né, uma série de elementos da criminologia para mostrar que o tráfico e o traficante são uma invenção, né? Aliás, eu estou atualizando o Acionistas do Nada, e eu estou escrevendo um artigo com o professor Salvo de Carvalho, né, que eu pretendo dar o título, ele não sabe não, estou avisando ele por aqui, eu pretendo dar o título assim, A Invenção do Tráfico. Vai ser um artigo que vai atualizar o Acionistas do Nada, porque eu queria aprofundar uma coisa que eu passei muito rápido no livro, que é a teoria da diferenciação. Acho que o mais importante é isso. Hoje todo mundo acha que o traficante é o criminoso e que a gente tem que descriminalizar o usuário, porque o usuário é aquela coisa: eu não posso causar mal nenhum a não ser a mim mesmo, como naquela música do Cazuza e do Lobão. Né? Ok, existem elementos realmente que foram levados em consideração pelo STF de que é um absurdo a criminalização de usuário, porque não se pune a autolesão, né? O princípio da lesividade, da privacidade. Ok, mas isso é um debate muito ultrapassado, né? Porque o que a gente tem que falar hoje é como que surge a criminalização enquanto crime equiparado ao hediondo. E segundo o Salvo de Carvalho, né, ele diz que o crime mais grave no Brasil hoje é o tráfico internacional de drogas, porque é o único crime, embora não tenha a maior pena, em que a Constituição permite a extradição de brasileiro. Não nato, né, brasileiro naturalizado, mas você tem ali uma hipótese de extradição de brasileiro no crime de tráfico internacional de drogas. Então, como é que se construiu essa figura hedionda do traficante? E a Vera Malaguti tinha muitos artigos sobre isso, né, e mostrando, né. Depois eu também fui estudar e vi que, primeiro, até os anos 60, não havia distinção entre traficante e usuário no mundo. Foi na Convenção de 1961 que se definiu a distinção de traficante e usuário, e mais, obrigaram os países membros a fazer essa distinção nas suas legislações internas. O Brasil, para você ter uma ideia, a primeira vez que o Brasil distingue o usuário de traficante é na Lei 6368 de 76. Como é que era antes da Lei 6368 de 76? Você tinha a criminalização do artigo 281 do Código Penal, que não fazia distinção se a droga era para uso próprio ou para outros fins. Punia esses verbos todos que tem aí: comprar, adquirir, portar, trazer consigo, transportar, estava tudo lá no 281. Substância entorpecente. Mas não dizia se a finalidade era para consumo ou para outra coisa. Punia só a conduta: transportar, possuir, guardar.
né? E aí, nos anos 50, isso tudo está no livro Política Criminal de Drogas, do Saulo de Carvalho. O Saulo é uma pessoa muito importante, né? Ele foi a primeira pesquisa sobre o tema das drogas relevante, foi do mestrado dele lá na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, com a Vera Regina Magalhães, né, a professora de criminologia de lá. E nesse livro ele vai mostrar o seguinte, olha, não fazendo essa distinção entre usuário e traficante, nos anos 50, foi levado ao STF, esse STF que está aí, que decidiu agora tardiamente, mas ele já tinha decidido antes, se o usuário respondia pelo 281. E sabe qual foi a decisão do STF? Que o usuário não respondia, nos anos 50. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 281 dizia o seguinte, né? Nas mesmas penas incorre quem induz, instiga ou auxilia alguém a usar drogas. O entendimento do STF foi o seguinte, bom, se induzir, instigar e auxiliar precisa de um parágrafo, é porque ele não está contemplado na parte geral, no artigo 19. Porque, repara, não precisa no artigo 121 ter um parágrafo dizendo que nas mesmas penas, né, de matar alguém incorre quem induz, instiga ou auxilia, porque as formas de participação já estão previstas na parte geral, lá no artigo 19. Correto? Então, o Supremo entendeu que se o artigo 281 precisou desse parágrafo, dizendo que nas mesmas penas quem induz, instiga ou auxilia alguém a usar, significa que usar não é crime. E aí a decisão do STF nos anos 50 foi de que não haveria criminalização da pessoa que tinha a posse da droga para uso próprio. Só que aí, repara, 15 dias após o AI-5, 1968, eles promovem uma alteração do parágrafo único do artigo 281. 15 dias após, com a nova redação, dizia o seguinte, nas mesmas penas incorrem quem tem a substância entorpecente para uso próprio. Repara, ali se criminaliza o usuário e deixa o usuário na mesma pena, com a mesma tipificação penal daquele que tinha a substância para outros fins e não do consumo. Nesse momento, o usuário e o traficante ainda não estavam definidos tipificadamente separados no Código, a primeira vez vai ser na Lei 6368, 76, mas você equipara a pena daquele que tem a droga para uso próprio com a pena daquele que tem para outros fins. E aí isso vai ser alterado em 1976, porque o Brasil é obrigado pela Convenção Internacional a fazer a distinção, que chama teoria da diferenciação. A teoria da diferenciação dos anos 60. E repara, Augusto, por que se distingue o usuário de traficante e por que foi tão necessário que os Estados Unidos, que encabeçaram essas convenções, obrigassem os países membros a essa distinção? Porque nos anos 60 houve a contracultura, o boom do consumo de drogas nos Estados Unidos. Antes dos anos 60, nos anos 40, 50, desde os anos 30 com álcool, né, os usuários eram considerados pessoas, né, portadoras de desvio de caráter. A pessoa que usava droga, por quê? Porque naquele momento o consumo de droga estava nos guetos, né, entre os negros, entre os asiáticos com ópio. A perseguição que teve nos Estados Unidos foi o consumo do ópio, porque era feito pelos chineses, que eram mão de obra para construir as ferrovias. Depois eles fizeram com os negros, né? Naqueles filmes que falam do início do jazz. Né? É interessante você ver ali, né, a presença da heroína, cocaína. E esses grupos eram criminalizados no sentido de serem vistos como portadores de um distúrbio, de um desvio de personalidade, de caráter. Mas quando a juventude branca dos Estados Unidos começou a consumir essas drogas todas e outras que apareceram, sintéticas e tal, não dava mais para manter o discurso de que o usuário de droga era um depravado, porque senão você se condenaria toda uma juventude branca dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Construíram a ideia do seguinte: os nossos filhos brancos que estão usando essas substâncias, eles são, né, na verdade, doentes. Eles não precisam ter um tratamento penal, eles precisam ter um tratamento médico. Quem tem que ter tratamento penal são aqueles que vendem as drogas para os nossos filhos. E quem eram? Os neguinhos, né? Os negros do Harlem, das periferias. Né? Então, essa construção, inclusive, chegou no cinema, cara. Não sei se você lembra de um filme chamado Traffic. Foi um filme dos anos 90. Lembro, com o Michael Douglas,
aquele outro ator que não fugiu o nome agora. Enfim, mas tem o Michael Douglas. E... Era um filme que apresentava pela primeira vez, um traficante de terno e gravata. Só que o traficante de terno e gravata, ele tinha uma família, ele chegava em casa, dava um beijo na cabeça da filha, ele era um homem de negócio, de business. Já o negro do Harlem estuprava, era violento, ou seja, mesmo quando, né, a indústria cultural tentou apresentar o tráfico para além do gueto, né, ele mostra, né, a figura de um comerciante, de um homem de negócios, né, porque a figura do mal continua presa ao gueto. Então, repara, essa distinção de usuário e traficante, primeiro, ela não transforma em hediondo, em inimigo, né, passível de neutralização, que são os nomes que se usam hoje, né, cancelamento de CPF, essas coisas, porque depende. Se for o João Estrela, meu nome não é Johnny, né, que era um cara que vendia drogas na Zona Sul, que era de classe média alta aqui no Rio, né, ele vai ser condenado com penas de usuário, vai ser levado a tratamento, como ele foi, e vai ter direito ao retorno social. Escreveu um livro, Meu Nome Não é Johnny, foi nos programas de televisão, Jô Soares falou. Agora, né, o Ciro Darlan escreveu um artigo, desembargador aqui do Rio, já aposentado, né, maravilhoso, chamado Meu Nome Não é Tuxinha. Isso é sensacional. Sabe por que ele escreveu esse artigo, Meu Nome Não é Tuxinha? Porque a imprensa no Rio descobriu que o Tuxinha, em liberdade legal, né, não estava foragido, né, estava com benefício, ele escreveu um samba na Mangueira para concorrer, porque ele era sambista. Só que quando ele escreveu o Samba na Mangueira, ele botou o nome dele, que eu nem lembro qual é o nome dele, porque o Tuxinha vai morrer Tuxinha. Ele não tem direito nem a ter um nome, né? E aí a imprensa veio dizer que o Tuxinha estava se escondendo atrás do seu próprio nome. Pô, isso é sensacional. Tu imagina o cara se esconder atrás do próprio nome. Então, quer dizer, o traficante passa a ser esse varejista das drogas que opera o comércio dessas substâncias feitas ilícitas, na expressão da Maria Lúcia Caram, dentro das periferias. Esse é o traficante. E o cara que está vendendo o skunk, né, numa rede de telefone na Zona Sul, ele não vai ser o traficante. Vai ser o comerciante das drogas. Esse tem perdão. Aliás, eu sugiro, assim, às vezes, para os alunos que estão pensando em alguma pesquisa, quando eu fui coordenador do controle de preços da Polinter, aqui no Rio, isso vai ser cobrado de mim no juízo final, né, quando São Pedro pegar lá a folha corrida, ela fala, pô, você foi coordenador do controle de preços da Polinter, porra, mas o negócio vai ficar ruim para mim. Mas o que acontece? Eu estive lá durante 2 anos e reparei uma coisa interessante. Jovens brancos condenados pela Justiça Federal no tráfico internacional de drogas têm penas menores do que os jovens pretos que são pegos com pequenas ou ínfimas quantidades de drogas dentro da favela. Isso é um fato. Meu irmão, quem cair nessa pesquisa e lá na Justiça Federal pegar lá os processos por tráfico internacional, vai ver que as penas são menores, né? Porque eu estava lá e eu via a entrada, né, desses presos. Então, quer dizer, existe toda uma questão de classe, uma questão social, né, por trás da construção do crime do criminoso. É sobre isso, né, porque a pergunta era como é que eu desenvolvi esse trabalho. Então, a mim foi revelado esse conhecimento, né, para minha sorte, sujeito de sorte, no mestrado da Cândido Mendes, né, através, né, desse grupo, né, de criminólogos críticos da América do Sul. Então, é muita sorte, né? Muitos já faleceram, né? Sandro Barata apareceu, Rosa Del Lombo, Lola Niar, né? Mas muitos estão aí, Juarez Cirino dos Santos, como é que eu esqueço de falar o nome do mestre dos mestres, Juarez Cirino, meu amigo, né? Porque muitos deles, Juarez Tavares, pô, imagina, o mestrado tinha Juarez Tavares, Juarez Cirino, Nilo Batista, pelo amor de Deus, Sandro Barata, era um espetáculo, não era um mestrado, mas é isso. E aí eu intitulei Acionistas do Nada por conta do livro A Indústria do Crime, do Nils Christie. Não sei se você conhece o Nils Christie, que também faleceu, né? Ele é um criminólogo norueguês, né? Muito importante, né? E ele dizia nesse livro, A Indústria do Crime, que a grande criminalidade, né, dessa virada do século XXI, são as criminalidades de mercado.
E as drogas feitas ilícitas, elas estão dentro desse contexto de criminalidade de mercado, né? E ele dizia o seguinte, que na criminalidade de mercado, quem sofre, né, as ações repressivas são aqueles que estão na última ponta do negócio, que ele intitula acionistas do nada. Acionistas no sentido de participarem, né, da economia, mas são acionistas do nada, porque quem está na ponta, no varejo, no caso das drogas ilícitas, a sexta maior economia do mundo, só perde para as drogas lícitas. Aliás, as drogas ilícitas perdem para as drogas lícitas. As drogas lícitas ainda são, né, uma economia mais forte, para arma, uma série de outros, mas está lá em sexto lugar. Esses caras que estão na ponta, os varejistas das drogas, aqui nas favelas do Rio de Janeiro, nas periferias aí de Curitiba, mas daí, qual é a lucratividade que eles têm em relação à economia? Qual o lucro do varejista? Mas em qualquer negócio, repara, o seu Manuel, dono aqui, lá não sei, em Curitiba tem botequim, né? Aqui no Rio nem tem. Tem. Já teve mais. Então, o seu Manuel, dono do botequim, ele vende álcool e vende cigarro. Mas para a indústria do álcool e para a indústria do cigarro, o seu Manuel é um acionista do nada. Compara o lucro do seu Manuel no botequim com o lucro da indústria do cigarro. Ele ganha um dinheirinho vendendo cigarro? Ganha, mas é dinheirinho. Ele ganha um dinheirinho vendendo cachaça, cerveja? Ganha, mas é dinheirinho comparado à indústria. E a mesma coisa acontece nas drogas ilícitas. Esses varejistas das periferias, eles recebem, e é impressionante, cara, aqui no Rio de Janeiro a gente voltou agora com essa onda de, pega lá o departamento do setor de lavagem de dinheiro. Aí vamos estar aí, aí descobrindo, olha só absurdo, essa operação foi essa semana. Pegaram um salão de beleza dentro da comunidade e aparece o delegado é uma figura, né, terrível, fazendo o seguinte discurso, que no Rio de Janeiro, diferente de outros lugares do Brasil, a lavagem de dinheiro do tráfico é feita dentro da comunidade. Salão de beleza, pet shop, e os caras botam isso como se eles estivessem estourando, né, a boca do balão, como se, fosse um grande trabalho de inteligência. É isso. Então, entender essa realidade, né, social e econômica, política, na qual está inserido o fenômeno do crime, esse é o grande legado da criminologia crítica, né, Augusto? E é isso, assim, a minha eterna gratidão a esses mestres que eu citei aí. E até, professor, um comentário que eu gostaria de fazer, complementando, né, a sua fala, que analisando esse estado de coisa, a gente observa que, de fato, a lei de drogas é uma lei contra as pessoas, né, uma criminalização das pessoas, pois não só observando o pequeno traficante, varejista periférico, mas mesmo o usuário periférico. Eu, atuando num caso como o defensor dativo, de uma pessoa periférica, uma pessoa que não era branca, né, então, portanto, não se enquadra dentro daquele perfil dessa chamada classe média tradicional. Uma pessoa ali que ela foi pega portando 12 gramas de cocaína, ela foi abordada pela polícia em trânsito, portanto, não estava parada numa praça, num espaço que poderia se presumir que ela estaria expondo droga à venda, não, ela estava ali retornando, caminhando, né? E os policiais, de um momento, falaram que pegaram essa pessoa comercializando. Só falaram, a gente, né, fez aquela abordagem, que é aquele tirocínio policial, né, tão conhecido, e deram ali a voz de prisão. Na instrução, esse caso eu já contei outras vezes, mas eu acho tão absurdo, na instrução foi provado que ele é usuário crônico há 15 anos, a família comprovou, vizinhos, todos comprovaram que ele tinha uma ocupação lícita, 3 internações, juntamos declarações de internações, enfim, tudo demonstrando que de fato ele é usuário, e nenhuma prova no sentido que ele estaria com aquele fim de mercantilizar, de mercancia daquela substância. O Ministério Público pediu a condenação dele no seguinte argumento: olha, é inegável, né, incontroverso de que ele é usuário, mas usuários também vendem drogas para sustentar o seu vício. Com base nisso, tem que condenar ele por tráfico. E o juiz acolheu esse argumento para condenar ele a 7 anos, e daí agora está no tribunal. Veio o parecer do Ministério Público, né, em segunda instância, da Procuradoria de Justiça,
também pedindo a manutenção da condenação com base nesse mesmo argumento. É incontroverso que ele é usuário, mas tem usuário que é traficante. Aí vale a máxima do Nelson Rodrigues, azar dos fatos, né? Porque quando se trata desse inimigo, né, a justiça trabalha com a lógica rodriguiana do azar dos fatos. Você conhece essa história do Nelson Rodrigues? Não Ele fazia profecias, ele era profeta, né? Antes dos jogos, então ele tinha uma coluna, né? No jornal, no sábado ele fazia a profecia, o jogo era no domingo e ele na segunda escrevia de novo. E ele fez uma profecia, ia jogar Flamengo e Fluminense, o empate era do Flamengo, mas o Nelson Rodrigues falou que o Fluminense ia ser campeão, porque ele era tricolor e não tinha jeito, o Fluminense é que ia ganhar. E aí o jogo deu 0-0, Flamengo campeão, e aí ele escreveu, no final da crônica dele, falou assim, vocês devem estar perguntando onde está o profeta morreu? Não, o profeta nunca morre, é azar dos fatos. Então, quer dizer, essa coisa do azar dos fatos, ela entra nesse contexto que você falou e no contexto também de muitos pedidos de arquivamento, de decisões judiciais de arquivamento dos chamados autos de resistência, que são os inquéritos, né, instaurados para apurar ações letais da polícia aqui no Rio de Janeiro. Vou contar um só, porque aí a gente já está indo para o segundo livro, que é o Indignos de Vida. Né? Um dos processos, eu estudei 300 processos de arquivamento, né? E num deles, olha só que interessante, a arma que foi apreendida com morto, que sempre que tem uma ação letal, se apreende uma arma com morto e o policial diz que foi aquela arma que atirou nele e ele reagiu em legítima defesa. Essa arma é sempre levada para a perícia, né? Meu amigo, botaram lá uma tralha que não atirava. Quando chegou na perícia do CCE, o perito falou, isso não produz disparo de arma de fogo, não. Ela só tem forma de arma de fogo, mas ela não é uma arma de fogo. Não produz disparo. Aí isso volta, o juiz fala, aí não dá para arquivar numa situação dessa, porque estava ali uma total incongruência da narrativa do PM, que dizia que tinha recebido disparos daquela arma, com o laudo da perícia. Aí o que ele faz? Recusa o arquivamento. Você sabe, mas não sei se todos que estão nos acompanhando sabem, que quando o juiz recusa um pedido de arquivamento do Ministério Público, no inquérito, ele tem que encaminhar, né, ao PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, e a palavra final é do PGJ, né? Como o Ministério Público é o dono da ação, né? Ele vai decidir, em última análise, se o caso é para arquivar ou não é para arquivar. Meu amigo, os pareceres da assessoria jurídica do PGJ eram os melhores. Nesse foi um desses. O que o assessor da Procuradoria-Geral de Justiça falou? Olha, o policial não é obrigado a saber se a arma dispara ou não. Mas quem disse que a arma disparou foi o policial, cara. Mas aí, azar dos fatos, azar do que o policial falou, não, ele já criou uma narrativa de um fato que não foi dito pelo policial. Ele estava dizendo o seguinte, olha, se ele puxou a arma, o policial não precisa esperar ele atirar, né? Mas quem disse que a arma atirou foi o policial, você está entendendo? Mas aí se cria uma outra narrativa que é mais ou menos nessa linha do exemplo que você trouxe, né? O que você tem ali são construções que foi um autor que eu trabalhei nesse livro, porque quando eu fui estudar a letalidade do sistema, eu saí da criminologia e fui dar um mergulho na ciência política. Tanto que o meu doutorado foi feito no Departamento de Ciência Política da UF, da Universidade Federal Fluminense, porque eu queria estudar estado de exceção, eu queria estudar decisionismo, uma série de elementos que ficam numa linha ali tênue entre o direito, né, e a ciência política. O estado de exceção é um desses temas. Né? O Carl Schmitt, jurista, chamou o tempo inteiro, né, a análise do estado de exceção para o campo do direito. Né? Carl Schmitt sempre falou, olha, a norma, a regra precisa da exceção. A exceção confirma a regra, ou seja, dentro do direito, tudo tem exceção, porque a exceção é que vai confirmar a regra e tem toda uma construção jurídica sobre o estado de exceção. Quem vai fazer a construção política é um autor que eu gosto mais, que é o Walter Benjamin, né? Que ele vai dizer que o estado de exceção tem que ser apropriado pelos oprimidos. Né? Então, ele vai ver o estado de exceção como um espaço de ação política,
e não de ação jurídica. Então, como eu estava querendo estudar um tema que tanto podia ir para um lado como o outro, e como eu já estava muito decepcionado, como continuo com o direito, eu fui para a ciência política. E aí, chegando lá, fiz essa análise, né, e pude ver que essa questão do decisionismo é interessantíssimo, né, cara? O Pachucanes, um autor russo, né, ele dizia o seguinte, que eu falei isso uma vez numa palestra que o Geraldo Prado estava assistindo, ele ficou de olho arregalado. O Pachucanes diz o seguinte: rasguem todos os livros de doutrina, estudem as formas jurídicas. Daí é que vem o título do livro, né, Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio. Porque, para Pachucanes, o direito ele se concretiza nas formas jurídicas, nas sentenças, nos despachos, nas decisões, na promoção de arquivamento. Então, por exemplo, para mim ali foi um ponto muito importante, porque quando eu olhei o que os argumentos utilizados pelos promotores no pedido de arquivamento dos inquéritos, sob a rúbrica da legítima defesa, nada que eu tinha estudado na doutrina, ou que você estudou, ou qualquer um que está nos ouvindo aqui estudou de legítima defesa, vai estar presente. O direito é completamente esquecido. Os elementos que são levados para a decisão são elementos de outra natureza. Por exemplo, conforme folha de antecedentes criminais, o morto tem passagem no tráfico. Bom, aonde que isso gera elementos de legítima defesa? Em lugar nenhum. Condição do morto, né? O local onde o fato ocorreu, cara, tinha um pedido de arquivamento que eram meio padronizados, que só mudava o nome do morto, o nome do policial, e que vinha lá uma coisa padrão em muitos deles, que o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandido. Ou seja, se a polícia mata dentro da favela, legítimo. Se mata fora, vamos investigar com mais cautela, né? Então, eu comecei a fazer um estudo ali de linguagem, né, dos elementos que eram trazidos no pedido de arquivamento, e fui ver que nós estamos diante de decisões políticas, né, e contemplam elementos que são completamente extrajurídicos, né, e eu acho que eu acertei quando eu fui fazer o estudo disso na ciência política, né, porque aí eu trabalhei com uma série de elementos da teoria política, né, que são muito mais importantes para entender o que se passa nessa grande letalidade no Brasil do que o direito pode me oferecer. Porque, porra, senão eu vou ficar maluco. Eu acho que o cara que quer ver o mundo pelo direito, ele acaba maluco. Aliás, tem muitos malucos por aí, né? Agora, assim, se você não quer ficar maluco, assim, um conselho que eu me dei, conselho a gente dá para a gente, é ir buscar outras fontes de conhecimento, né? E que possam, né, nos municiar com elementos capazes de ter uma leitura do que está acontecendo na realidade. Porque uma das conclusões da pesquisa é que nós estamos diante não de um desvio de função da polícia. Ou seja, essa grande letalidade policial no Brasil não é desvio de função de policiais despreparados. Mentira, né? Isso faz parte, é uma função da polícia contemplada com a legitimidade do poder jurídico, que, dependendo de quem morreu, aonde morreu, né, no contexto que é apresentado aquela morte, vai estar completamente legitimada por esse poder jurídico, pelo poder político, que vai, aplaude, dá medalha. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve gratificação faroeste, situações em que o policial ganhava um aumento salarial porque ele matou. Então, é nesse nível que a coisa se dá, né? E eu acho que foi muito bom ter feito essas duas pesquisas, me abriu muitas portas como essa, de estar dialogando aqui hoje com você, de reconhecimento, e até para a minha atividade profissional também. Quando eu tive o caso Amarildo, que foi um caso emblemático do qual eu participei, né? Imagina, você tinha o desaparecimento de um morador da favela, né? Onde o tempo inteiro a imprensa, os amigos, a família, todo mundo só queria saber de uma coisa, porque tinha imagem da polícia botando Amarildo dentro da viatura. E depois o Amarildo desaparecia. O que eu queria saber? O que a polícia fez? Não. Quem era Amarildo? Ninguém queria saber o que a polícia fez, todo mundo queria saber quem era Amarildo. Porque se Amarildo fosse identificado como traficante de droga, o desaparecimento dele não geraria nenhuma responsabilidade para os policiais. O que aconteceu ali foi uma disputa, né,
no sentido da narrativa, de quem era Amarildo. E essa que foi a grande participação, que eu impedia que um delegado que estava lotado na mesma delegacia, eu era o titular, ele era assistente, ele relatasse o inquérito do tráfico apontando Amarildo como traficante. Repara, Amarildo só aparece citado nesse inquérito do tráfico depois que ele desaparece. Ou seja, era uma estratégia que estava sendo construída, né, para que, ao se desqualificar o desaparecido, o desaparecimento fosse justificado. Né? Isso era uma estratégia da ditadura. Eu lembro que eu fui chamado para dar uma entrevista no Jornal Nacional, e eu acho que foi o ponto marcante da minha participação, porque eu falei isso no Jornal Nacional. Eu falei, olha, a ditadura está voltando. Estão querendo desqualificar o desaparecido para justificar o seu próprio desaparecimento. Então, quer dizer, esses elementos, essa forma como eu atuei, veio também muito por conta desse preparo que eu tive, né, de conhecer essa realidade. Eu sabia como era importante um discurso político firme, né? Porque se eu fosse com um discurso jurídico, eu ia ser engolido, porque, sabe, no direito vale tudo, cara. Né? O que tem nesse inquérito do Amarildo foram feitas fraudes de ligação telefônica, sabe, diálogos combinados para que fossem gravados para gerar uma leitura. Você está entendendo? Ou seja, né, o jogo é muito pesado, né? E o direito, muitas vezes, ele está ali sendo gerido por pessoas que estão de um lado obscuro da aplicação da lei. Né? Então, acho que a gente não deve depositar tantas esperanças. Eu falo isso nesse momento político, que é importante, né? Porque hoje eu tenho visto muitas pessoas depositando assim, esperanças absurdas no direito. Não sei se do direito sai alguma coisa, né? Alguma coisa sempre sai, né? Mas não muita coisa, né? Não espero muita coisa. Eu hoje tenho plena convicção que se a gente quer transformar o mundo e as realidades que esse mundo apresenta, que, né, de uma certa forma se mostra na perspectiva de mudança, tem que ser pela política, né? Política, né? E aí não é a política institucional. Não, lógico, a política institucional é importante, muito. Temos que disputar nos partidos políticos. Eu já fui candidato em 2 eleições, posso voltar a ser candidato, não sei. Mas, assim, eu acho que o campo não se fecha nisso também, né? Porque também tem suas limitações a disputa institucional. Né? Mas eu acho assim, para mim, se você me perguntasse, já perguntando, o que eu considerava mais relevante em toda a minha passagem nesses 23 anos que eu tive na polícia, eu diria para você que é o movimento dos policiais antifascistas. Que era a pergunta que eu ia te fazer, né? Porque até antes de entrar nessa pergunta dos policiais antifascistas, tem muito comentário, né, que fala em defesa da democracia. Claro que a gente defende a democracia, a legalidade, o Estado de Direito. Obviamente que a gente defende isso, ainda mais sendo como democratas e operadores do direito. Mas é um ponto que a gente tem que colocar, né, professor? Para a periferia, para a favela, para essas situações que o professor colocou, ali não tem Estado de Direito, ali é Estado de exceção. Há uma forma como o Estado ou o ordenamento jurídico opera na Zona Sul, no Leblon, em Copacabana e no Rio, e outra forma como o Estado opera ali na Rocinha, no Complexo da Maré, enfim. Então, assim, para essas regiões, ali tem um estado de exceção. Então, tem esse elemento classista. Sim, estado de exceção permanente. É interessante que você me lembrou uma passagem, quando teve a perseguição aos manifestantes, né, 2013, 2014, até hoje é um tema muito controverso, com muitas leituras distintas, mas fugindo um pouco dessa análise mais geral do que representou os movimentos, né, muitos manifestantes foram perseguidos através, né, de inquéritos e ações da Polícia Militar que eram orquestradas, né, de forma pré-ordenada. O inquérito que fechou a investigação dos ativistas no Rio, ele tinha a mesma estrutura do de São Paulo, de Minas Gerais, porque isso tudo foi decidido numa reunião, né, com o então ministro da Justiça, o Eduardo, como é que era o nome dele? Na época era o Eduardo Cardoso. Eduardo Cardoso. O Eduardo Cardoso orquestrou, junto com os secretários de segurança, modelos de repressão, tanto
pela Polícia Militar como de investigação da Polícia Civil. E aí eu fui chamado para uma reunião na UFRJ com os manifestantes já presos, né? E os familiares e algumas entidades, alguns grupos, criaram essa atividade na UFRJ, eu fui lá. E eu estou ouvindo os familiares falando, mas meu filho não é criminoso, meu filho não é criminoso. E aí a narrativa do que eles fizeram na casa dos manifestantes, que eles chegaram lá, jogavam a comida no chão procurando o pendrive. Aí quando eu esperei, chegou a minha vez, eu falei, olha, eu tenho duas notícias para dar para vocês. Primeiro, eles não eram criminosos, agora são, porque o criminoso é uma construção. Independe de você ter feito, tá cheio de gente presa que não fez nada, entendeu? Tem. Por quê? Mas estava no lugar errado, na hora errada, ou qualquer outra coisa assim. Mas depois que bota a tua foto no jornal, que tu está sendo processado, e pior, depois que apresenta lá o vídeo de você entrando no camburão preso, meu amigo, você pode não ter feito nada que naquele momento você se transformou no criminoso, né? Você foi construído, ganhou o carimbo. E o segundo ponto que eu mostrei para eles era o seguinte, olha, é isso que vocês estão falando de jogar comida no chão para procurar pendrive, os caras já fazem isso, sempre fizeram isso nas comunidades procurando drogas, entendeu? Então hoje vocês estão sentindo na pele o que um morador da favela, da periferia, sempre teve, e ninguém, aí esse é que é o ponto que eu queria chegar, que eu acho que é importante aqui do nosso diálogo. Quando isso acontece com o morador da favela, deixa para lá, a polícia está fazendo o seu trabalho. Eu moro na favela, né? E se estiver escondendo droga, como é que a polícia vai achar? Você está entendendo? Aí tem toda uma justificativa para ação policial abusiva. Aí quando vai na casa do estudante, classe média, procurar pendrive, aí é um horror. Então, repara, existe no Brasil essa tendência, a gente está só preocupado com as violações dos nossos direitos e não nos preocuparmos muito com a violação dos direitos do que está do lado, né? E o pior é que a violação dos nossos direitos, ela começa sempre, através de um projeto de violação do direito dos outros, né? Então, assim, o poder punitivo, como diria o Zaffaroni, é uma metástase, né? Ele vai crescendo, ele vai se ampliando, né? Começa ali, um morador da favela, mas em momentos políticos não é só o morador da favela, são os oponentes políticos, os estudantes, os sindicalistas, né, os policiais de esquerda, né? E aí por aí vai se ampliando esse leque, né? E os abusos vão ser perpetrados contra todos os inimigos. Então, eu costumo dizer que enquanto a sociedade brasileira, né, e poder jurídico, político, né, representante dessa sociedade, não se indignar com as violações a esses inimigos clássicos do direito penal, né, o traficante, porque ninguém fica indignado, mas, porra, aqui no Rio de Janeiro já teve cenas da polícia de helicóptero atirando num carro em fuga de um grande traficante. Aquilo ali dá aplaudir. Não sei se você lembra quando teve a invasão do Exército, das forças militares com a polícia no Complexo do Alemão, antes da ocupação lá da UPP e tudo, que você tinha uma cena bizarra de vários criminosos fugindo, mesmo armados, fugindo, e a âncora do jornal local aqui, do RJTV, depois ela foi promovida, claro, ela falava assim, excitada, mas por que a polícia não atira? Por que não atira neles? Vai deixar fugir? Você está entendendo? É sobre isso que a gente tem que se debruçar, né? Olha só, não dá para fazer essa separação, né? E aí, independente do critério político, ideológico, ou mesmo de critérios de justiça, né? Em algum momento essas pessoas vão ter que entender que aquilo que elas querem para os seus inimigos pode se voltar contra você quando você virar inimigo. E aí eu estou falando isso tudo para quê? Porque eu acho que tem muita coisa abusiva sendo praticada hoje contra os nossos inimigos. Tá? Nem vamos entrar nesse assunto, porque isso é papo para outro programa, mas esses abusos estão sendo cometidos contra os nossos inimigos, anotem. Quando nós virarmos inimigos, né, serão perpetrados contra a gente. E aí não adianta vir com papo de direitos humanos, com papo de... Porque, porra, isso não foi respeitado quando você estava no comando, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que voltar a buscar essa racionalidade, né, mesmo sabendo que ela nunca se concretiza.
A racionalidade jurídica nunca é, né? Mas eu acho que havia um espaço maior para essa racionalidade, que eu acho que está sendo perdido, tal do lawfare e tal, né? Quem você falou, lawfare hoje é o que a gente, é um termo que a gente usa para violação dos nossos direitos. Mas quando é o direito, né, do periférico, ninguém chama de lawfare. Não chama nem de nada, né? Alguns chamam de acidente de trabalho. É foda. E, professor, uma pergunta que eu ia te fazer a respeito dos policiais antifascistas, que é até um movimento que eu gostaria de deixar registrado, que o meu sogro, também delegado de polícia aposentado, o Nelson Sabag. Seu Nelson, deixa aqui um grande abraço que é registrado. Pô, um orgulho, pô, ainda mais sendo delegado, né, cara? Porque, repara, são pouquíssimos delegados no movimento, e ainda bem, hein? E te digo por quê. Porque uma das pautas do nosso movimento é a carreira única. Você sabe o que é carreira única? Carreira única é algo que existe em todas as polícias do mundo. O policial que entra na base, ele ascende até o posto onde ele pode ser o dirigente da instituição. Então, por exemplo, o comissário na Argentina, na França, nos Estados Unidos, né? Qualquer país que tenha carreira única, ele entra fazendo policiamento de rua. Lá não tem essa divisão também, que é outro ponto controverso, né? Que você quebra o ciclo. Uma polícia fazendo policiamento ostensivo e outra polícia fazendo investigação. Lá, todas as polícias, nos Estados Unidos, por exemplo, as 3.000 polícias, 4.000 polícias nos Estados Unidos, todas fazem tanto o patrulhamento como a investigação. E você vai ter ali a distinção de atribuições. Determinados crimes são para uma polícia, são para outra, dependendo do território, mas não tem uma polícia que só investiga. E aí, bom, no caso dos delegados, o movimento dos policiais antifascismo defende a carreira única, que seria o fim desses dois estamentos que existem na Polícia Militar e na Polícia Civil. No caso da Polícia Militar, a gente quer a desmilitarização, então acabaria. Mas mesmo a Polícia Militar se transformando em Polícia Civil, a gente tem todo um discurso pelo fim dessa carreira jurídica no interior da polícia, dos delegados. Aí o que nós vamos fazer com os delegados? Cara, eles vão virar comissários. Cara. Ou a gente pode discutir com os delegados a possibilidade de mudar o modelo e ter um espaço, né, que vai ser feito através de concurso, e poderia ser de remanejamento de cargos, né, para que esses delegados ocupem uma função fora da polícia, ou no Ministério Público, ou numa Procuradoria de Estado, né, no Poder Judiciário nem pensar, porque os juízes já disseram que essa possibilidade de virarem juízes de instrução, mas, enfim, o delegado tem que virar comissário. E isso vai ser muito bom para a polícia. Por quê, Augusto? Porque, enfim, os policiais vão ter uma carreira única, onde quem está no topo reconhece a importância por brigar pelas condições de trabalho e salário dos que estão abaixo. Porque quando ele sair do topo, ele volta para a carreira policial. Hoje nós já temos a polícia que mais se destacou no Brasil nos últimos anos, para o bem e para o mal, foi a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal ganhou um destaque, uma importância, né, que você não tinha nos anos 80, anos 70, mas nos últimos anos ela alavancou. Por quê? Porque a Polícia Rodoviária Federal ela é polícia de carreira única. Lá não tem delegado, lá não tem oficial. O cara que entra como agente da PRF, ele pode chegar a superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Lá tem ciclo completo, porque a Polícia Rodoviária Federal ela não faz só o patrulhamento ostensivo das estradas, não. Hoje ela está fazendo termo circunstanciado, encaminhando direto para a Justiça o termo circunstanciado em acidentes na estrada em muitos estados, inclusive, né, através de acordos que são feitos. Então ela tem carreira única, ciclo completo e é desmilitarizada. Né? Isso não resolveu o problema dela ter sido, né, utilizada por um determinado poder político para cometer coisas muito absurdas, né, dentro, né, do nosso espaço democrático. Mas, assim, você vê que ela é uma polícia que se fortaleceu e ela tem uma possibilidade de se reorganizar, de se oxigenar, impressionante.
né? E a gente atribui a isso ao fato dela ser uma polícia de carreira única, ciclo completo e desmilitarizada. Então, esses são pontos importantes do movimento. Nós queremos que todas as polícias, né? A polícia militar pode, inclusive, continuar sendo chamada de polícia militar. Por quê? Você sabe qual é a diferença entre uma polícia militar e uma polícia civil? Basicamente o ordenamento, né? O policial militar, ele tem Então, ordenamento militar próprio ali dele, né? Regimento próprio. quase isso, porque é o local onde a polícia está localizada no interior do estado. Por exemplo, na Espanha, você tem a Guarda Civil Espanhola. A Guarda Civil Espanhola é considerada polícia militar. Por que ela é considerada polícia militar? Porque a Guarda Civil Espanhola está localizada no Ministério da Defesa. Polícias que estão localizadas no Ministério da Defesa são consideradas polícias militares. Aqui na América do Sul, a gente tem os Carabineiros do Chile, que têm estética militar, treinamento militar, agem militarmente, mas são consideradas polícias civis. Porque os carabineiros, a Polícia Carabineira do Chile, está no Ministério do Interior e não no Ministério da Defesa. Então, repara, no Brasil, nós temos a hipermilitarização da polícia, porque nós temos uma polícia que é a força auxiliar e de reserva do Exército, cumprindo o policiamento ostensivo, né? Então, repara, você tem ali um grupamento militar que está sendo usado contra os próprios cidadãos, né? Normalmente, né, o Bolívar já falava, né, como é da tragédia que é um militar apontar arma para o seu próprio povo. E nós temos aqui exatamente isso. E essa polícia militar, ela se manteve na estrutura da segurança pública após a ditadura, porque isso também é um ponto importante. Antes da ditadura militar, não havia atividade da polícia militar em segurança pública. A polícia militar, ela é bicentenária, né? Ela tem sua formação lá no início do século XX, mas ela era uma polícia aquartelada. O que é isso? Era uma polícia que só era chamada, né, em apoio às polícias civis em caso de sedições, em caso de grandes turbulências, mas ela não fazia um serviço regular na área de segurança pública. Não havia sequer previsão constitucional da Polícia Militar atuando na segurança pública. A primeira vez que a Polícia Militar ganha alçada, né, para atuar na área de segurança pública é em 1968. Naquela Constituição da ditadura. Ali, eles são colocados com função na segurança pública e aí teve o grande problema. A legislação foi sendo alterada, né? E na Constituição de 88, nós não enfrentamos de uma forma mais séria esse debate, porque houve o debate. O debate se a Polícia Militar continuaria ou não, né, como agência policial. E o Exército fez o lobby na Comissão de Segurança Pública no sentido de garantir a manutenção das forças militares. Aliás, eu tenho uma tese de que as Forças Armadas, elas tiveram o espaço da segurança pública como a porta de entrada para se manterem nas relações de poder pós-ditadura. E é até uma tese interessante que eu tenho estudado alguns artigos lá da revista da Escola Superior de Guerra, da ESG, que foi criada em 1984. Imagina, quando estava ali o processo de abertura política avançando, eles criaram uma revista, e nessa revista eles não falavam só de defesa, não. Estava defesa, educação, segurança, né? E tem vários artigos na ESG mostrando como que a segurança pública era um espaço de permanência dos militares. Aquele artigo 142 da Constituição, que coloca as Forças Armadas como garante, né, dos poderes constituídos, um absurdo, né? O poste mijando no cachorro, né? Porque não é que não pode caber as Forças Armadas garantir o funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário, é o contrário. São os poderes da República que devem garantir o funcionamento das Forças Armadas. Mas o Exército no Brasil, desde a sua origem, ele se considera como anterior ao Estado brasileiro. Eles têm essa ideia. E isso tudo resultou numa coisa que eu tenho estudado. Eu quero, inclusive, lançar, não sei se vai ser um pós-doc ou se eu vou fazer fora da instituição, eu quero estudar a democracia militar brasileira. Ou seja, o que os militares fizeram pós-ditadura militar, principalmente a partir da Constituinte para cá. Como que esses militares conseguiram, né, se manter nas relações de poder a ponto de serem chamados em momentos importantes da vida política brasileira, como foi
na prisão do Lula. A intervenção federal militar no Rio de Janeiro, ela não visava melhorar a segurança pública do Rio. Meu amigo, ali quem chamou essa intervenção foi o Michel Temer com o Rodrigo Maia, num desespero, porque a Lava Jato já estava para pegar o Gato Angorá, né? Que é aqui do Rio, né? O Moreira Franco, já estava para pegar o próprio Temer, e aí eles, a gente tem que dar uma segurada e o Lula tem que sair de cena, porque se o Lula fosse preso, esfriava a Lava Jato, né? E eles queriam garantir as eleições, mas o Lula tinha que estar fora do páreo. Quem que eles chamam? O STF e os militares, que são, na verdade, né? E agora todo mundo fala que o STF é o baluarte da democracia. Não, na história, tudo que a gente passou contrário à democracia teve o dedo do STF lá. Então, do ponto de vista histórico, inclusive, com muitos ministros que estão hoje aqui, apoiando, né, esse projeto da Lava Jato, da prisão do Lula. Então, quer dizer, a gente tem que estudar como que esses militares se mantiveram numa relação de poder tão forte, né? E a minha tese é que isso tudo foi através da porta da segurança pública. Então, uma das questões da desmilitarização, que é pouco falada, que nego confunde o debate. A desmilitarização é tirar arma de policial. Claro que não. Desmilitarização, acabar com a polícia militar. Meu amigo, a polícia militar pode continuar chamando polícia militar, pode continuar usando farda, porque essa estética militar, ela está presente em muitas polícias do mundo, mas que não são militares, são civis. Estão sob o controle civil e não sob um controle militar, né? Imagina, o Exército hoje no Brasil tem todas as polícias militares no território nacional que, na hora que o bicho pegar, né, seguem um comando deles e não do governador. E a desmilitarização diz respeito a isso, que é um ponto muito mais profundo do que tudo que até agora se colocou, né, no debate, né? A gente precisa definitivamente afastar os militares da segurança e botar os militares que nunca foram tão importantes no Brasil, hein? Eu não estou falando isso para desmerecer as Forças Armadas, não. Precisamos de Forças Armadas fortes para cuidar da nossa soberania, proteger, né, as nossas riquezas naturais, né? É para isso que servem as Forças Armadas, né? E não para se meter na segurança pública e se manter numa relação de poder onde a qualquer momento eles são chamados ou eles mesmos, né, decidem, né, e tem aí tudo que está sendo desvendado nessa última tentativa de golpe, com participação direta de ministros das Forças Armadas, né, de generais, de gente no alto comando. E a gente não pode naturalizar isso, me desculpa, né, estamos aqui torcendo pela recuperação do presidente, né, que está agora internado, né, com problemas de saúde, mas é um absurdo a fala que naturaliza isso, né? Não pode achar que isso é uma coisa normal. Não é normal, né, militares tentarem dar um golpe, né, principalmente quando esses militares estão lá na cúpula da instituição, né? A gente tem que tratar isso com muita seriedade, né? E eu acho que o debate da desmilitarização, nesse momento que nós estamos vivendo no país, é um momento propício para ser retomado, mas de uma forma mais profunda, conforme a gente está conversando aqui. Professor Orlando Zacconi, estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu quero agradecer por essa aula magna que o professor nos ofereceu, né, a mim, aos nossos ouvintes. Então, mais uma vez, muito obrigado. E deixo aqui o espaço aberto para alguma consideração final, algum ponto aí que eventualmente a gente não abordou, algum recado para os ouvintes, indicações. Por favor, fique à vontade, professor. Bom, Augusto, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, né? Eu gosto muito, não sei como é que seu programa, a abrangência dele, mas eu levo em consideração que você, sendo do Paraná, né, os seus ouvintes aí do programa são a maioria do estado, né? Olha, professor, até fiz uma pesquisa, temos aqui ouvintes de todas as regiões, assim, até alguns ouvintes fora do Brasil, até. Hoje, com a internet, né, com esse recurso das plataformas, né, de streaming, a gente consegue ampliar e romper as barreiras, né? E eu acho que hoje esse espaço dos podcasts, né, ainda mais sendo um espaço como esse, que permite uma reflexão crítica, né, com conteúdo, né, que não é um podcast senso comum, que esse tem muitos por aí, né, são fundamentais para a gente poder, né, exercer essa reflexão
crítica, passar determinados conceitos, né, como os objetivos do policiais antifascismo, que a gente está começando o movimento, né, o movimento é de 2016, né, então é muito novo, muito recente, muita gente não conhece, então a possibilidade também de apresentar, né, tudo isso que nós conversamos é algo inenarrável, assim, gratidão eterna, tá? Eu é que me coloco também à disposição para sempre que puder contribuir, estar participando do programa. Maravilha. Quero agradecer em especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa vir se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. E também eu quero deixar aqui a indicação dos livros do professor Orlando Zacconi, Acionistas do Nada, Quem são os Traficantes de Drogas, lançado pela editora Revan, e o Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, também lançado pela editora Revan. Então essa aqui é a indicação do nosso programa. Professor Orlando, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Um forte abraço ao professor e a todos os nossos ouvintes. Valeu, até a próxima.